estava cumprindo ordens. Ora, se nós descobrirmos que essas ordens eram criminosas, ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Submetido a quem? Cumprindo ordens de quem? Valorizo muito os dois primeiros parágrafos aparentemente formais. Poderia dizer, boa tarde, ficarei em silêncio. Não, boa tarde, eu era só um ajudante de ordens. Isso tem sinal. Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Mas na parte final, tem uma outra questão que nós precisamos abordar com a sociedade brasileira, a relação com as Forças Armadas. Porque fica uma ideia de uma associação pró-Forças Armadas do bolsonarismo como se nós fôssemos contra. Mas nós estamos diante de um coronel que está fardado e que, ao que tudo indica, fraudou uma carteira de vacinação. E, numa conversa com o coronel Lawande, nós não podemos esquecer isso, está escrito lá que Bolsonaro disse, segundo o Mauro Cid, que ele não confia em quê? Não confia, Jandira falou isso textualmente, no alto comando do Exército. Então eu quero chegar aqui a uma conclusão importante. Eu estou falando e não perguntando porque já sei de antemão que o Mauro Cid não responderá. Eu quero quebrar essa ideia. Eu quero poder dizer que fica comprovado que determinadas ações criminosas envergonham o Exército e que, segundo o texto verificado no celular do Mauro Cid, Bolsonaro não confiou no alto comando do Exército para dar consequência a um golpe contra a democracia. Então nós temos que afirmar para a sociedade brasileira, se continuar nesse caminho de investigação, que o alto comando de fato não quis e que a relação também não é tão boa e confiável entre esse setor e as Forças Armadas que devem, de fato, cumprir um papel de defesa da democracia, da legalidade, perfeitamente falando. E para terminar, senhor Mauro Cid, o senhor, tenente-coronel, tornou-se ajudante de ordens. Nessa situação, submisso a Bolsonaro. Mas eu queria poder dizer o seguinte, concordo com a linha do deputado Rubem Júnior. É dizer a verdade sobre todas as pessoas que participaram disso. Porque o senhor está deixando de ser, abre aspas para o Rubem Júnior, fiel assessor para bode expiatório. Na minha opinião, posso estar equivocado do ponto de vista jurídico, quanto mais responsabilidade sobre o senhor, maior a sua pena. Quanto mais o senhor reconhecer que houve uma arquitetura política e coletiva, por uma dimensão de proporcionalidade, menor a sua pena. E o bolsonarismo, eu quero terminar com isso, na minha concepção existe direita, existe conservadorismo, como a Duda muito bem descreveu, e existe uma outra coisa chamada bolsonarismo, que a gente vê nos bastidores aqui no plenário. É glorificação do ódio, é sarcasmo, é ironia, é desprezo completo à dignidade do outro, é riso diante do sofrimento humano, é uma lacração intencional na busca por autopromoção a partir do ódio deliberado contra o outro. O bolsonarismo faz da violência política e da política violência, no microfone e fora do microfone. Então, essa lógica cruel não vai ter compaixão do Senhor, não vai defender o Senhor. Pelo contrário, vai comemorar toda a responsabilidade em cima do Senhor, porque é da lógica do bolsonarismo a ausência completa de solidariedade, compaixão, sensibilidade, amor ao próximo, é a violência como política e a política como violência. E nesses últimos 40 segundos, eu gostaria de manifestar solidariedade à companheira Érica Hilton. Eu jamais compararia uma frase tipo, a pessoa que está chamando a atenção está carente, com um crime tipificado em lei de homofobia. Não dá para comparar. E nesse país, muitas pessoas são assassinadas por crimes de ódio, de homofobia e de transfobia. Isso machuca, isso entristece, isso promove o sofrimento. E lá na ponta, isso estimula ações de violência e produção da morte. Nós poderíamos divergir, trocar ideia, pensar diferente, mas a extrema-direita é a promoção do ódio e da morte. Solidariedade a Érica.